Aqui é a professora Elaine Bustos, a sua professora de Química. Hoje nós vamos estudar mais um modelo de reação química, tá? Um tipo de reação que é a reação, ela é muito importante, tá? Que é a reação de dupla troca. Essa reação de dupla troca, elas aparecem em várias situações do nosso dia a dia, tá? Principalmente quando a gente quer obter um precipitado ou simplesmente quando a gente quer reagir um ácido mais uma base. Pode ser esse ácido um ácido forte, pode ser esse ácido um ácido fraco, a base a mesma coisa, uma base forte ou uma base fraca, ok? Então, quem não lembra também de conceitos de ácido, base, sais, dá uma pesquisadinha ali, vou deixar os links aqui embaixo e vocês procuram essas aulas, ok? Então, vamos lá. Reações de dupla troca. Como o próprio nome diz, se dupla troca quer dizer que dois reagentes ou duas substâncias vão trocar de lugares. E é justamente isso que acontece. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. AB reagindo com CD, dando AD. Então, olha só o que aconteceu. O A do primeiro reagente se juntou com o D e ambos vieram aqui e formaram um produto, tá? Então, uma parte de cada reagente foi pego para formar o produto. E o restante que sobrou? Então, sobrou o B e sobrou o C. Então, o B foi lá, juntou com o C e ambos reagiram e se transformaram em CB, que é mais um produto, né? Ou seja, uma nova molécula que foi formada nessa reação química. E aqui embaixo tem alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, nós temos um sal, que é o nitrato de prata, tá? Um sal, nitrato de prata, tá aí meio aquoso. Ele está reagindo com quem? Com o cloreto de sódio, ou seja, outro sal. Eu estou misturando um sal com outro sal. Será que a reação vai acontecer? Vai, por quê? Na hora que eu junto esses dois sais, eu formo um outro sal, só que esse sal formado, né, eu vou formar na verdade dois sais, que é o cloreto de prata e o nitrato de sódio. Só que esse sal aqui em especial, tá vendo que ele sai para o estado sólido? Por que ele vai para o estado sólido? Porque ele forma um precipitado, ou seja, ele na hora que eu reagir, se eu deixar a reação parar, né, decantar, lembra dos processos de separação, ele decanta e ele vai para o fundo, né, do sistema reacional, porque ele formou um precipitado. Ah, mas como que eu sei se ele forma ou não precipitado? Daqui a pouquinho eu vou explicar uma tabelinha para vocês sobre questões de solubilidade. É a principal informação que vocês precisam guardar para detectar a questão se forma ou não um precipitado, ok? E vamos para mais um exemplo. Esse outro exemplo aqui, ele é BaOH. Se tem OH, é característico de base, tá? Então, ou seja, eu estou com uma base reagindo com um ácido HNO3, que é o ácido nítrico, e aqui é o hidróxido de bário. Então, olha só, eu estou pegando um ácido mais uma base. Então, ácido mais base, existe uma reação que é chamada de reação de neutralização. Então, para eu neutralizar um ácido, eu preciso de uma base. Para eu neutralizar uma base, eu preciso de um ácido, ok? A ordem deles não afeta o meu produto, ok? Então, se eu tenho um ácido, uma base, um ácido, eu vou formar sempre, tá? Um sal e água, tá? E esse sal aqui, como que ele foi formado? Presta atenção, é o mesmo esqueminha que nós temos aqui, só trocaram de lugar. Então, ó, o bário, que é o cátion, né? Tá? Como que eu sei que ele é o cátion? Lembra? Toda molécula é como se fosse um retângulozinho. A primeira parte dela, ela tem características de
cátion. A segunda parte dela tem características de ânion. Então, esse bário que está aqui, ele é o cátion do hidróxido de bário. E como que eu sei a regrinha? Lembra, se esse 2 está aqui embaixo, é porque ele veio de uma carga, né, de uma valência do bário. Então, ele, se você quiser, né, para ficar mais fácil para você lembrar, você sobe e você acha a carga desse bário. E aqui embaixo tem algum número? Não tem. Então, ou seja, esse número, quando não tem nada, é o número 1, né? Então, esse número 1 também sobe e ele representa o ânion dessa molécula. Então, ou seja, o cátion, que é o bário, ele vai ter que se juntar com outro ânion. E quem que é o outro ânion da outra molécula? É o nitrato. Por quê? O nitrato, qual que é a carga dele? Tá vendo que não tem nenhum númerozinho aqui embaixo? Então, a carga dele é o -1. E o H, pessoal? O H só tem um elétron, né, na camada de valência dele. Então, o H é característico de ácido. Então, sempre ele tem carga 1+, ok? Não vão querer subir o 3 aqui, né, na regrinha ali do sobe-sobe, que nem a gente fala, porque vai ficar errado. Não tem como o hidrogênio perder 3 elétrons, né? O hidrogênio ele só tem 1, então é 1 a carga dele. Então, algumas cargas é importante vocês guardarem. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O cátion da primeira molécula vai se juntar com o ânion da segunda, formando quem? Formando o sal. E aí, quando vocês montam esse sal, eu tenho que estabilizar essa molécula, porque toda molécula é neutra. Então, o bário que tinha carga 2+, o que aconteceu? Regrinha do caicai, do escorrega, do cruzar. Lembra que você escolhe o nome que você quiser. Mas você tem que lembrar que essa carga que está em cima, que é do bário, para a molécula ficar estável, eu vou precisar de 2 nitrato. Por quê? O nitrato tem carga -1. Então, para essa molécula ficar neutra, eu vou precisar de 2 cargas positivas, porque 2 vezes 1 bário vai dar 2 positivo. E -1 do nitrato vezes o 2 vai dar o quê? 2 negativo. 2 positivo com 2 negativo, zerou. Você conseguiu achar a fórmula estável para esse sal, tá? Então, isso é o balanceamento de cargas, que vocês não podem esquecer para vocês conseguirem montar a fórmula certinha do sal, ok? Porém, o que sobrou, na verdade, né, do outro lado? Sobrou o OH, concorda? E sobrou também o H. E aí, o que eles vão formar? Quando eu junto o H com o OH, eles vão formar a molécula de água dessa reação. Por isso que essa reação é conhecida como uma reação de neutralização. Porque eu estou reagindo um ácido mais uma base, formando um sal e formando água. Então, eu estou neutralizando todas as cargas de ácido e de base que eu tinha no meu meio reacional, ou seja, de íons H+, e de íons OH-, que estava no meu meio reacional, ok? Então, essa reação é exemplo de neutralização e essa reação é um exemplo de precipitação. Ok, pessoal? E eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês sobre a questão de solubilidade, tá bom? Para vocês entenderem essa questão aqui, para tentar deduzir quando forma ou não precipitado, ok? Então, pessoal, aqui nós temos uma tabela de solubilidade dos sais. Tem os principais ânions, tá? Então, nós temos cloreto, sulfato, nitratos e carbonatos. Esses ânions, vocês têm 2 posições aqui. Ou eles podem ser solúveis em água, ou eles podem ser insolúveis em água. E vocês podem ver que a maioria deles são solúveis em água, ok? Com exceção os carbonatos, né, que são bem menos,
E algumas exceções aqui, principalmente quando nós temos cátions de prata, de chumbo e de mercúrio. Então, cloretos desses cátions e sulfato desses cátions, vocês vão ter uma grande quantidade de precipitado, no caso, com esses cátions, né? Que no caso aqui também temos o cálcio. No carbonato, a maioria deles vão ser o quê? Insolúveis, tá? Como dependente, não é só mais esses 3 aqui, né? Esses cátions que estão aqui, são outros também, ok? E além disso, vocês podem ver as fotinhas aqui, ó, que foi tirado de uma fonte, de uma página, que é o show das precipitações, muito legal. Cada uma dessas precipitações para vocês verem, não tem precipitado só branco, por exemplo. Dependendo do produto formado, a gente vai ter cores diferentes, nós vamos ter textura de diferentes, o tamanho, né, do cristal do sólido formado também é diferente, ok? Então, cada precipitado, ele tem o seu formato, a sua cor, tá? Que pode ir desde o branco, né, que é uma cor mais neutra, como também aqui o laranja, amarelo, tá? Verde, que meio beijinho, enfim. Temos vários tipos de precipitado. Então, isso aqui é só para ilustrar mesmo, de uma página que fala sobre química analítica muito boa, tá bom? Da Federal do Rio de Janeiro. E aqui tem uma outra foto deles, que é onde mostra que não é só sais que podem se precipitar, tá? Bases também podem sofrer reações de precipitação. Então, tem aqui alguns cátions, que quando são formados, né, em reação, podem formar bases. E essas bases são com baixa solubilidade, ok? Entenderam a tabela, pessoal? Espero que sim. E se essa aula foi útil para vocês, então compartilhem com outras pessoas, deixem seus comentários, o que foi realmente, o que é mais difícil, o que é mais fácil, tá? Se montar essas formulinhas aqui para vocês é fácil ou difícil, comentem, porque a gente pode talvez fazer um complemento dessa aula, tá bom? Então deixem seu like e se inscrevam no canal. Muito obrigada, pessoal. Tchauzinho.